Olá, nosso amigo, nossa amiga do Crédito Privado 360. Hoje tenho a satisfação de receber aqui a Suzana Alves, que é a chefe comercial da BMP, que é uma das maiores infraestruturas de mercado financeiro. Seja bem-vinda. É um prazer, agradeço muito o convite em nome da BMP, em meu nome. Sem dúvida vai ser um momento muito especial para a gente falar um pouco mais do mercado e da própria BMP. Joia. Eu queria justamente já começar perguntando, você fazer uma... Todo mundo conhece o BMP, Sim. né? Mas eu queria, assim, que se você pudesse compartilhar um pouco de grandes números, o que veio se tornando o BMP até ele chegar ao que ele é hoje. Perfeito. Eu tenho bastante propriedade de falar sobre essa história. Não estou, obviamente, na BMP desde 99, que foi quando ela começou, mas eu estou lá há quase 9 anos. Então, eu vi muito da evolução da própria BMP, mas a evolução do mercado também. E a BMP, ela iniciou nesse mercado trazendo uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura regulatória, mas desde os primórdios com um olhar muito específico na construção de modelagem de crédito para um ecossistema. Então, nunca foi sobre demanda de venda de tecnologia, mas sempre entrando no negócio do parceiro e trazendo as soluções, né? Então, a BMP se especializou muito ao longo do tempo. Nesses últimos anos, a gente conseguiu ampliar as nossas estacas no mercado, ao passo de termos hoje mais de 1.200 parceiros ativos operando com a BMP. Então, não só da economia real, mas também do mercado de capitais. O ano passado, nós fizemos 30 bilhões de crédito no ano. Então, é um número bastante significativo, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. E aí, claro, né, com uma infraestrutura bastante robusta para suportar tamanho peso, né, de operações. Uma das estruturas pelas quais vocês são mais demandados, são mais conhecidas, é de motor de crédito, né? Vocês geram ali as operações que vão parte para banco, parte para mercado de capitais, para Sim. FDICs e tal, né? Eu queria entender um pouco como é que você está vendo aí o cenário de crédito, Suzana, assim, porque a gente tem ao mesmo tempo um novo Eldorado se descobrindo ali, à medida que você vai fazendo a desintermediação do crédito, não é? Assistindo a mesma coisa que a gente vê nos mercados maduros, né? Um volume maior de crédito indo para o mercado de capitais, o que é uma coisa muito boa, mas isso acontecendo num período de um contexto macroeconômico ali difícil, juro alto, níveis de inadimplência elevados, tanto na pessoa física como em pequena e média empresa. Como é que é viver nesse combo aí, hein? Eu acho que o Brasil é especialista em viver no desafio, né? E não tem sido diferente este momento. A gente sente que tem dinheiro no mercado, tem dinheiro na mesa para a originação do crédito. O grande desafio hoje são empresas e pessoas que estejam menos endividadas para se comprometer ainda mais com o novo crédito. Então, quando você diz que a BMP é especialista no motor de crédito, sem dúvida, a análise inicial para poder se conceder um crédito tem sido primordial. E são estudos que se renovam o tempo todo. Não dá para a gente achar que o método usado para fazer uma análise de crédito em 99 é o mesmo método de hoje. Ele foi se aperfeiçoando através de uma inteligência de combinação de dados e análise comportamental. Nosso presidente fala muito sobre isso. Não basta eu ter uma análise de mercado, uma análise financeira, uma consulta de um SCR, de um Serasa, de um SPC. A análise comportamental, ela traz muito mais benefício no momento da concessão do crédito. Tem que ter a cabeça de banqueiro. Você falou um excelente ponto. A gente fala muito isso no mercado. Inclusive, muitos falam sobre a BMP o seguinte: tem muita empresa, não muita, tem algumas empresas que têm a infraestrutura tecnológica, têm a estrutura regulatória, tem a licença bancária para operar como Bank as a Service, mas não tem um banqueiro pensando como banco.
Esse é o diferencial da BMP. Então, nós somos treinados pelo nosso presidente a olhar o negócio como banqueiro. Como que funciona a análise do crédito, para quem eu dou o crédito, qual é o spread financeiro, qual é a experiência de contratação desse crédito para garantir a eficiência e agilidade da concessão. Então, existe um pool de análise que requer muito conhecimento de negócio e não de tecnologia. A tecnologia é um baita acessório para a gente fazer o crédito, mas a inteligência do negócio é a grande cereja do bolo. Tem um tempero de cabelo branco. Exatamente. Muito bem. Agora, como é que, assim, essa esquina, né, do mercado que está sendo proporcionada agora pelo mercado de capitais, conversa com isso, né? A gente tem ouvido muito, assim, que por meio do mercado, você às vezes consegue fazer uma análise e acompanhamento do crédito até melhor do que quando ela é originada por meio de um banco. Porque você, primeiro, tem muita concorrência, né? E você consegue ser muito mais tailor-made, né? Encaminhar aquilo muito mais diretamente. O que te parece, Susana, assim, que o crédito gerado via mercado de capitais, ele trouxe de vantagem para o sistema? Tá. Eu acho que a gente pode separar em dois mundos. Então, eu vou falar de mercado de capitais, mas tem um outro ponto interessante que vai de encontro ao que você falou, é a própria economia real. O que a gente mais tem falado com os nossos clientes hoje é o seguinte: qual é o seu maior ativo? É o seu cliente. Então, a gente tem um grande varejo no norte do país, o maior varejo do norte do país, ele é um exímio exemplo de diversificação de produtos. Ele conseguiu trabalhar o ecossistema dele de tal forma que, se o cliente dele precisa ir na farmácia, ele tem uma farmácia. Se o cliente dele precisa fazer um pagamento numa lotérica, tem uma lotérica dentro da loja. Se ele precisa financiar um celular, ele consegue, uma geladeira, ele consegue. Ele também tem uma conta bancária. Se ele for CLT, ele tem o crédito do trabalhador. Então, ele tem uma percepção de todo o movimento desse cliente que faz com que ele tenha uma cadeia de fornecimento de crédito extremamente eficiente. Ninguém conhece mais o cliente dele do que ele mesmo. Então, quando as empresas passam a ter esta visão do maior ativo que ela tem, que o banco de fato não tem, né, porque acaba pulverizando, é aí que ele ganha na decisão do crédito. E aí a gente vem para o mercado de capitais. O mercado de capitais entendeu que esta verdade faz muito sentido para o investidor, porque tem mais segurança para colocar dinheiro nessas operações. Então, a gente vê os grandes varejos hoje fazendo indústrias também fazendo essa vertical financeira, com uma tese tão fortalecida que favorece a análise do mercado de capitais, portanto, tem dinheiro na mesa para isso. Tem investidor querendo tomar isso porque o juro tá elevado. Sem dúvida, sem dúvida. E, por outro lado, a gente acompanha muito de perto grandes associações, né, de securitizadoras, as factories que estão se tornando securitizadoras crescendo ao ponto de se tornarem FDICs. E a gente acompanhou muito esse processo, vendo que eles são muito bons na antecipação, de duplicatas, risco sacado. Eles fazem isso muito bem. E a gente veio acompanhando nos últimos tempos que eles precisavam também de novas modalidades de crédito, além de um risco sacado, além de uma antecipação. E aí entram outros produtos que também favorecem o mercado de capitais, que é o capital de giro, clean, com garantia, home equity, car equity. E aí começaram a surgir uma infinidade de produtos que favorecem os dois mercados. Vocês, inclusive, embarcaram aí, tem um negócio do limite especial. Aí, é isso aí. É um grande produto, a gente tem visto como sendo o nosso produto do ano e já está muito bem. O limite especial facilita a vida das empresas que precisam tomar um crédito rápido. Então, nós fizemos uma parceria com os fundos através do nosso Internet Bank. Então, o nosso Internet Bank hoje, qualquer empresa que tenha uma conta no nosso banco, ela tem várias modalidades de crédito.
Tá? Então, o que a gente chama de créditos embarcados, o mercado fala muito esse nome, né? Então, dentro dele você tem um capital de giro clean, com garantia. Você tem um hot money, que é aquele tiro curto que a gente fala, um crédito para 30 a 40 dias, e o limite especial. O limite especial permite que ele tome crédito 24/7. Tendo a integração com o fundo que tem o dinheiro e que quer proporcionar esse crédito para um PJ, eu faço inclusive a cessão de direito a cada crédito tomado. E toda vez que liquida, eu liquido no fundo e eu volto com essa operação. E eu volto com esse limite na conta. Então, é o salvador da pátria dos PJs. E funcionou muito bem o próprio mercado de capitais utilizando esse produto para os seus clientes. Então, ele tem o dinheiro, ele tem o cliente, e agora ele tem um mecanismo recorrente de crédito, de uma forma bastante bem amarrada, as pontas bem amarradas, com ganho no FDIC ou na securitizadora, e o ganho, obviamente, né, do spread da operação. É um crédito embarcado dentro, pode ser um crédito embarcado dentro de um FDIC? Sim, sem dúvida. Porque como que a BMP funciona? O nosso grande core é ser um Bank as a Service, mas com inteligência de negócio, que é o que nós falamos. Então, quando a gente lança um produto, a gente está pensando nessa possibilidade, probabilidade de fazer o crédito. Então, quando um FDIC me contrata como Bank as a Service, ele contrata o meu banco digital, o meu internet bank, é justamente um white label que ele dá conta para os clientes dele. Ok? A partir do momento em que ele tem um banco para abrir conta para os clientes dele, ele já tem o dinheiro para dar crédito para os próprios clientes. Então, é um ecossistema que ele constrói através da nossa inteligência. Então, ele pode usar o meu motor de crédito, ele usa a minha CCB, ele usa a minha tecnologia, ele usa todo o meu operacional para fazer cessão de direito daquele título. Então, todo o ecossistema, ele funciona numa engrenagem perfeita para esse título entrar no FDIC. Eu sei que, assim, sempre tem uma análise de crédito ali, as taxas variam ali conforme o perfil do cliente, mas você consegue dar uma ideia para a gente de qual é o custo ali por tomador de um limite desse que você mencionou? Para o tomador do crédito? Tem uma variação muito grande, né? Por isso que é importante a análise do crédito. Você pode implicar a taxa de juros com base no comportamento esperado de pagamento. Entendi. Então, se há um comportamento de maior probabilidade de pagamento, obviamente você vai ter uma taxa menor. Por isso que a análise comportamental, que nós falamos no começo da conversa, é tão importante. Então, você tem... a gente usa sempre uma expressão no mercado que quem dita as regras é o dono do dinheiro, né? Porque ele faz a conta para ver o que encaixa. Mas a gente tem operações de 6%, 7% e tem operações, obviamente, de 14%, depende da modalidade do crédito. Entendi. Para o PJ é sempre menor, né? Entendi. Agora, uma das coisas um dos segmentos de mercado que mais abasteceram aí, o mercado de securitização, as FDICs em particular, é o crédito consignado. Né? Sim. E a gente viu emoções aí recentemente, né? O Muitas. governo estabelecendo tetos lá sobre as taxas, inclusive no consignado pro trabalhador, né? Que é um grande carro-chefe aí do ano passado para cá. O que acontece agora, Suzana? Olha, nós nos conhecemos até em um grande evento, né, sobre esse tema. E os correspondentes bancários, os puros correspondentes bancários, né? O antigo pastinha, como se falava, ele se profissionalizou muito. Né? E eles são resilientes demais, porque eles vêm participando de uma mudança do mercado forte, né? Desde o INSS, se pulou para o FGTS, e aí teve um limite de taxa que comprometeu a operação, e aí veio o CLT. O que a gente tem sentido nesse mercado? Primeiro que, voltando um pouco aqui sobre o correspondente bancário, a gente vem educando este mercado a que eles entendam que eles não são vendedores de crédito, eles se tornam empresários do mercado de crédito. Porque eles não são distribuidores de grandes bancos. A gente vem ensinando que eles se tornem uma fintech.
Ao invés de você vender um crédito na ponta para ter pura e simplesmente um comissionamento, você passa a ser dono do spread financeiro dessa operação. Então, a gente já vê um movimento muito diferente, com um olhar muito mais maduro deste mercado. Só que vem tendo essas dores, essas mudanças, às vezes, até que talvez dá para se prever, mas os movimentos são repentinos, muitas vezes. Então, recentemente houve um teto de taxa e balançou o mercado, né? Todos precisaram se ajustar, porque o preço do dinheiro mudou, o spread mudou consideravelmente. E aí se esperava, então, um grande ganho com as garantias. E, de fato, as garantias vieram. Que ótimo, agora tem uma operação muito mais segura, porque além de ter o dinheiro recebido ali direto pelo Dataprev mensalmente e a distribuição desse dinheiro para quem comprou o título, agora eu passo a ter direito também da rescisão e do próprio FGTS. Vem uma contrapartida. Mas ali. aí vem uma contrapartida que é uma taxa menor, praticamente a metade. E aí muda um pouco também o spread financeiro dessa operação. Então, novamente, o mercado fala, opa, o que eu faço agora? Eu tinha taxas mais elevadas, eu caí para uma taxa ali de quase 5 e agora eu caio para uma taxa de pouco menos de 2. Né? Então, ela fica nos patamares muito parecidos do INSS e do FGTS. E para em pé? Desafiador. Muito desafiador. E o tomador do crédito, que aí é um olhar até interessante, quem toma o crédito quando ele abre o aplicativo, ele tem muitas ofertas. E é difícil você concorrer com todas essas ofertas. Tem leilão para ele escolher. Né? Então, o que a gente tem sentido é que o mercado está buscando quais são as novas modalidades de crédito. E vem muito no que a gente fala incansavelmente na BMP, diversificação de produtos. Não fique esperando as coisas acontecerem, se antecipe. Não ponha todos os ovos do crédito consignado do trabalhador. Exato, não coloque todos os ovos na mesma cesta, como já se dizia, né? Agora, vou aproveitar que você falou aqui dos pastinhas, né? Assim, para engatar uma outra coisa aqui, assim, o crédito gerado a partir de mercado de capitais, ele tem algumas vantagens em relação ao sistema bancário, no sentido de que, enfim, por ele não ter, ele divide um pouco os riscos com o tomador, do tomador com o investidor, né? E aí você tem menos exigências de capital, a regulação via CVM ela é diferente também em relação ao Banco Central, mas a geração do crédito até ele chegar lá na outra ponta para o investidor, ele passa por uma cadeia muito extensa, né? De prestadores de serviço. E o que acaba, de alguma forma, encarecendo esse processo também. E a gente tem visto como uma consequência disso algumas instituições do mercado falando assim, mas por que eu não posso fazer, em vez de eu fazer só a originação, eu posso securitizar também, eu posso, sei lá, administrar, fazer alguns outros serviços. Que aí eu verticalizo uma parte da minha operação e ganho eficiência. É um pouco do que vocês estão fazendo também. Sem dúvida. A gente viu por pensar de forma 360, nós vimos essa necessidade. Igual 360 Olha só. nosso aqui, né? Perfeito. Então. Nós vimos que tinha a seguinte necessidade. O originador nos procurava, o correspondente bancário, que agora muda, né? Ele passa a ser, na resolução 16, ele não vai ser mais um correspondente bancário, ele passa a ser um tomador de serviço de BaaS. Muda a postura e muda um pouco as responsabilidades dele também. Bom, mas ele vinha e falava, olha, eu tenho como distribuir crédito, eu tenho acesso, eu tenho um call center, ou eu sou uma empresa em que eu já tenho os funcionários que eu quero dar crédito, mas como que eu faço isso agora? Então, a grande dificuldade estava quando a gente virava para ele e falava, olha, você pode montar uma securitizadora ou você pode buscar dinheiro nos FDICs ou montar um FDIC. E aí, hoje já melhorou todos os stakeholders dessa relação. Mas, ainda assim, existem muitas pessoas, muitas personas nesse processo.
Tem o gestor do fundo, você tem o administrador do fundo, todos ali supervisionados pela CVM, né? Mas existe um preço para manter essa estrutura de pé e existe uma necessidade mínima de carteira para você pagar esse custo. Então, você não vai montar um FDIC de 10 milhões, não fica de pé. Já melhorou, né? Porque antigamente o pessoal fazia FDIC de 300, 500, Sim, hoje você consegue fazer sim, menos. há uns 3 anos falava assim, pelo menos 150 milhões. Então, hoje já reduziu, mas o custo ainda pesa. Algumas normativas saíram de securitização que facilitou esse processo. Então, o que você pode fazer hoje? Você tem uma estrutura mais leve de securitização, que tem um modelo muito parecido com um FDIC, mas você tem menos intermediários, o que barateia a operação. Enxergando esse tanto de empresa que nos procura, querendo fazer essa operação, mas tem até recurso para fazer, mas não consegue manter uma estrutura de FDIC de pé, nós montamos a nossa securitizadora. Na verdade, nós já tínhamos, e a gente falou, poxa, como que a gente pode ajudá-los a alavancar o negócio? Então, nós montamos um serviço chamado SEC as a Service. Então, eu tenho um originador que, às vezes, ele até tem um FDIC já. Só que, para mexer no regulamento, para botar, por exemplo, um CLT, já que não era o produto original dele, ele tem dificuldades. Então, a gente fala para ele o seguinte, olha, você pode ter debêntures segregadas, patrimônio de afetação completamente separado, dentro da minha securitizadora, não precisa abrir uma, usa a minha. Essa debênture vai servir para você originar e testar a tese dessa sua operação. É uma securitização as a service. É uma securitização as a service, onde ele vai pagar um FII de gestão infinitamente mais barato do que os veículos de FDICs, por conta de todas as pessoas envolvidas. E ele passa a ter toda essa esteira de análise do crédito, originação do crédito, a infraestrutura tecnológica, a infraestrutura regulatória, porque tem esse processo, né? Você emite a CCB, você informa para o Banco Central, existe toda uma questão densa nesse processo. E a cessão de direito deste mesmo título para a securitizadora dentro da BMP para essa debênture segregada. A partir do momento que ele vai tomando corpo, ele tem liberdade total de falar, agora estou pronto e tenho peso suficiente para ir para um FDIC com uma tese bem defendida, com uma carteira boa para já entrar numa subordinada e buscar dinheiro do institucional. Então, é como se nós segurássemos na mão desde o começo para que ele rampe essa operação. E vocês têm feito isso para algumas empresas já? Você pode citar alguns setores ou nomes, talvez? Temos. A gente tem vários setores. A gente tem varejo, a gente tem indústria, a gente tem algumas empresas que estão pegando o seu pool de cliente, o seu maior ativo, e começando a originar crédito através da nossa securitizadora. Hoje a gente já tem aí aproximadamente 500 milhões sob custódia de alavancagem dessas operações. Como é que fica, assim, em termos de regulação? Porque tem a história lá, dependendo dos serviços que você presta, tem que ter uma muralha ali, você pode ser administrador, gestor, originador, mas você pode vender alguns serviços dependendo do que o cliente quer. Falou, não, eu quero dois serviços, né? Eu quero 3 serviços, mas como é que funciona isso, Suzana? É modular. Todos esses serviços são modulares. Então, uma empresa pode me procurar porque ela quer simplesmente um motor do crédito, ela às vezes não quer nem discutir, ela fala, eu já sei o que eu preciso, eu quero a decisão do motor de crédito. Isso é totalmente possível. Suzana, eu já sei para quem eu vou dar crédito, eu já tenho a minha operação mapeada, e o que eu preciso é do regulatório, porque ele não é uma instituição regulada para dar crédito. Então, ele precisa da CCB, certo? Da cédula de crédito bancário, porque este título faz com que ele busque dinheiro no mercado. É um título seguro para ele fazer essa operação. Então, ele pode, sim, consumir apenas essa parte regulatória. Ele pode... A SEC as a Service, a gente não tem feito se ele não gera crédito comigo, porque o objetivo dela é justamente apoiar o ingresso deste novo parceiro neste mercado de capitais. Em nenhum momento o nosso objetivo é concorrer no mercado de DTVM, de gestores ou administradores. Não é o nosso negócio. E não pretendemos. O nosso negócio continua sendo o crédito, o Bank as a Service, que a gente faz muito bem. Então, com todos esses acessórios que eu te falei.
Tem um outro ponto que é importante, que as empresas precisam estar muito preparadas, porque tudo isso, se não for bem feito, ele pode culminar numa inadimplência, certo? Então, nós também estruturamos uma área de cobrança, onde nós podemos entrar como agente de cobrança de todas as operações originadas. Eu fico com a cadeia inteira dessa operação, né? Então, desde a originação, a conciliação desse pagamento e a cobrança no caso de não existir o pagamento entrando logo na inadimplência. E faria sentido para vocês, por exemplo, comprarem carteiras? Não é o nosso não faz. negócio. Não, para a gente não faz sentido. É A só gente a cobrança conhece. desse que vocês já participam. Isso, Tá, não é o nosso core, a gente conhece bem esse modelo, nós temos profissionais altamente qualificados na BMP que vêm desse universo de cobrança, inclusive eu nasci no mundo da cobrança, né, fiquei 25 anos também nesse universo de recuperação de crédito, mas não é o core da BMP. Agora, com isso, o que esse novo universo de ferramentas e de recursos ali, ele conversa com o plano de negócio do BMP, né? Assim, o que daria para enxergar aí vocês fazendo daqui a 3, 5 anos, por exemplo? É um desafio responder o que a gente vai conseguir fazer o ano que vem, porque o movimento do mercado e da economia nos coloca à prova e nos desafia o tempo todo. Estávamos falando isso um pouco antes da gravação. A gente tem clareza de muitas coisas, né? Então, o que a gente tem feito muito forte é um processo de governança, né? De análises de antifraude, PLD, um time composto de profissionais extremamente conhecedores deste negócio e com uma outra vertical operacional muito mais robusta para nos fazer tranquilamente pensar em novos negócios e adentrar o ano de 2027 muito mais eficiente e competente, não só em business, mas com toda essa infraestrutura que faz com que a empresa fique, de fato, numa posição de destaque. Então, essas duas frentes, que é governança e operacional, a gente está trabalhando muito esse ano. Para o próximo ano, embora a gente tenha esse produto limite especial como a bola da vez, né? Porque o ano passado a gente estava falando muito em CLT, esse ano a gente falou de limite especial, e a gente vem aí, próximo ano, com duplicado escritural, que tem muito para acontecer ainda, tem muito movimento no mercado para acontecer, ainda há uma grande teoria em cima de tudo isso, muitas discussões, né, dúvidas, mas a gente já tem avançado muito com esse produto para que quando as comportas de fato se abrirem, a gente seja o pioneiro da transformação desse mercado. Então, para o próximo ano, eu posso te dizer que é isso. Para daqui 2 anos, você vai ter que marcar um novo podcast comigo. Muito bem. A duplicata escritural é talvez um dos grandes assuntos do ano aí, né? E assim, acho que era oportuno te ouvir, né, a respeito disso, porque enquanto as instituições do mercado, a gente já teve aqui, por exemplo, a Núclea, teve algumas gestoras de FDIC que falam, olha, isso aqui vai criar um monte de negócio e tal, mas é difícil imaginar desenvolvimento de mercado em que todo mundo ganha e ninguém perde, né? E aí, assim, o que a gente tem ouvido, por exemplo, é que vai diminuir, por exemplo, fraude, o pessoal usando uma duplicata para fazer 2, 3 empréstimos, antecipação e tal. Perfeito. Mas a gente já teve aqui, por exemplo, o pessoal da associação comercial, que falou assim, olha, pelo lado do varejo, assim, o pessoal tem muito pouco conhecimento de como é que isso funciona. Você que está mais perto ali da ponta, né, do pessoal que põe a mão na graxa ali, o que te parece que, assim, que velocidade que isso vai acontecer, a adoção dessa inovação, hein? Como todo produto que adentra esse mercado, requer uma evangelização, um educacional, né? A gente tem andado muito pelo Brasil
E a gente chega em casos que nunca ouviu falar. Né? E isso é interessante. A gente estava até falando um pouco aqui de... São tantas vertentes do mercado financeiro que realmente é difícil que todos conheçam todas essas vertentes. Então, eu acho que cabe a nós, que temos voz no mercado, promovermos essa evangelização para mostrar que, de fato, há ganhos. Eu participei de muitos eventos em associações dos últimos anos e sempre eram os mesmos temas. A duplicata, que não tem segurança, que se usa para 2 ou 3, né, anteciparem uma mesma duplicata. E nunca houve, de fato, esse direcionamento desse composto, né, de pessoas, de construir algo como está sendo construído agora e regulado. Né? Então, eu acho que vai ser um benefício muito grande para o mercado. Agora, o mercado precisa saber operar este produto. Né? Então, tem o desafio do conhecimento e de como operá-lo. E não sendo mais sendo comercial, a BMP vai entrar com uma inovação muito interessante através de uma parceria estratégica, tendo as duplicatas já escrituradas dentro do nosso Internet Bank. Então, quando eu te falei um pouco antes da conversa de que um fundo dá uma conta bancária nesse white label que a BMP fornece, onde ele tem possibilidade de dar um crédito de capital de giro com ou sem garantia. Ele pode fazer um hot money, um crédito tiro curto. Ele pode fazer o limite especial e ele também vai ter a duplicata escritural. É uma garantia para ele tomar um crédito mais barato. Exato. Então, o próprio fundo podendo ofertar isso porque ele tem o dinheiro. Olha só, está aqui a sua conta, está aqui todas as duplicatas que você tem direito a receber, mas você pode antecipar direto através da conta. Então, vai ter uma clareza muito maior dessa informação e eu acho que esse dinheiro vai circular de uma forma bastante segura. Vai ser muito interessante. A gente está muito próximo desse tema, a gente tem alguns especialistas extremamente profundos no tema dentro da BMP e a gente já se preparou para quando, de fato, as comportas se abrirem, a gente vai estar muito à frente para apoiar o mercado. Show. Mas requer essa comunicação. Dentro forma como o mercado está se organizando, Suzana, a gente vendo uma parcela crescente do crédito sendo gerado mais pelo mercado do que pelos bancos. Né? Os bancos estão falando, isso aqui é muito arriscado, exige muito capital, eu não quero. Aí o mercado vai lá e pega. Né? Isso gera oportunidades, tem essa coisa do ganho de eficiência que você mencionou, e vocês irem construindo módulos, né? Falou, se quiser isso tem, se quiser isso tem. Sim. Isso, para vocês, é ok de vocês irem desenvolvendo esses módulos tudo in-house ou a gente poderia ver o BMP crescendo também de forma inorgânica? Olha, nós gostamos de fazer in-house. Né? Nós temos um time muito bom em tecnologia. Nós temos um polo de tecnologia em Joinville, ali com mais de 250 pessoas trabalhando em prol da BMP. São nossos funcionários. E são muito bons, são muito inteligentes. Então, o que a gente vem aprimorando são os nossos métodos para que essa demanda sempre chegue para este desenvolvimento muito bem trabalhada, muito bem especificada, para que os produtos sejam cada vez mais completos já na largada. Obviamente, existe sempre o tempo de assentamento, né, do produto. Você vai sentindo as necessidades à medida que você constrói. Estávamos falando agora há pouco do próprio crédito consignado. De repente, você tem que fazer o leilão. Então, tem coisas que você não consegue prever na largada. Mas, à medida que o produto vai tomando forma, você vai melhorando e deixando ele mais robusto. Por isso que a gente acredita que ter isso in-house, sendo feito por nós, com cabeças de banqueiros, isso faz com que seja o grande diferencial da BMP. Joia. Fazer um ping-pong rapidinho aqui para a gente terminar. Olha só. Qual é o maior erro de um profissional que trabalha com crédito? Uau! Ele não pode esquecer o preço do dinheiro. Jamais.
Muito bem. Onde é que estão, a seu ver, assim, os maiores riscos para o crescimento do crédito aí no Brasil aí nos próximos anos? A inadimplência é sempre um risco, né? A população ela está cada vez mais endividada, portanto, cada vez mais necessitada, né? Então, existe uma questão que não dá para a gente acreditar que o crédito vai resolver todo o problema desse ecossistema, né, que a gente tem assistido. Mas o crédito sempre vai crescer. E à medida em que a gente vê a Selic caindo, a gente vai abrindo mais comportas do próprio crédito, e a gente espera que o mercado tenha crédito, sim, mais acessível, que seja bom tanto para quem está tomando crédito, como para quem está investindo esse dinheiro. Por último, assim, qual é uma oportunidade de mercado, seja um segmento ou um tipo de produto ali que você vê que o mercado não está dando tanta importância ali, mas você vê como uma grande oportunidade? Eu falei há pouco que quem lida com crédito para a classe mais simples, D e E, ela tem procurado novas oportunidades de crédito. Então, a gente tem visto muitos produtos, mesmo para a classe D e E, de crédito com garantia. Às vezes, a garantia de um aparelho celular, a garantia de um televisor, a garantia de uma moto. Com essas garantias, o crédito fica mais barato, ele fica mais acessível e fica mais seguro para quem coloca o dinheiro. Então, a gente tem visto este movimento. E é interessante você pensar que pode existir um aplicativo no seu celular, que eu estou te dando um crédito, mas se você não me pagar, você passa a ter um bloqueio do seu aparelho. Eu não vou tomar o seu aparelho, não é interessante. Mas hoje o celular ele tem sido um item essencial para as pessoas e ninguém quer ficar sem. Quer dizer, se o cara ficar sem o WhatsApp, ele vai pagar rapidinho, né? Com certeza. Tá certo. Suzana Alves, muito obrigado por ter estado conosco, dividido suas impressões. Clareia muito a mente, né, de alguém que está vendo assim a distância, como é que são os caminhos, né, do crédito, está vendo um novo horizonte se abrir ali, né, e enfim, acho que nós vamos ter mesmo que te chamar de novo aqui para ver o que vai acontecer aí no próximo ano. Obrigado por ter estado conosco. Eu que agradeço, você é sempre muito gentil, é um prazer conversar com você e, sem dúvidas, a gente deseja voltar para falar de outros temas, como nós falamos, esse mercado sempre tem algo novo para a gente falar, para a gente trazer, e realmente eu espero poder falar mais da BMP para as pessoas. Quem quiser conhecer um pouco mais, nos procure nas nossas redes, tanto no Instagram, no LinkedIn, como no nosso site. Sem dúvida, a gente tem uma solução de crédito para discutir com você. Certo. Muito obrigado. Você, nosso amigo, nossa amiga do Crédito Privado 360. Obrigado por ter estado conosco. Para acompanhar esse e outros conteúdos, entre no nosso site creditoprivado360.com.br, também no nosso canal no YouTube. Obrigado e até a próxima.